Onde nós recebemos o alimento espiritual, já tivemos o alimento da escola bíblica e agora vamos passar para o culto de celebração. E hoje eu queria trazer uma palavra para que a gente possa meditar e refletir. Mas de nada vai adiantar se nós ouvirmos a palavra, nos alimentarmos da palavra e sairmos daqui e não colocarmos em prática. De nada vai adiantar. Amém? Primeiramente, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Recebe, Deus, essa adoração maravilhosa, porque tu és digno, Senhor Deus, de louvor, de adoração. Que nós possamos nunca, Senhor Deus, deixar de exaltar o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado por essa semana que passou, pelos desafios, Senhor Deus, que foram vencidos. E pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração. Primeiro a mim, Pai, que sou aquele que vai transmitir, mas que não seja o homem, seja o Espírito Santo que está aqui manifestando o seu poder e a sua graça. Que essa noite seja noite de arrependimento. Que essa noite seja noite de salvação, que o Senhor vai tocar aos corações daqueles que adentraram aqui, talvez com dúvidas, talvez com incertezas, mas sabemos que não estão aqui por um acaso, porque na eternidade o Senhor já tinha preparado. Todas essas pessoas estariam aqui hoje, Senhor Deus. Fala comigo, Espírito Santo, primeiramente, para que haja transformação de mente, para que haja transformação de caráter, de alma, porque sabemos, Pai, que a tua vinda está próxima e precisamos entrar no Santo dos Santos, ir para o céu, mas sabemos que não vamos ir de qualquer forma. Então fala conosco, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Nos confronta, Pai, para que haja mudança e transformação. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmãos. O tema da nossa mensagem está aqui, ó. Josias, um rei que marcou a sua geração. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 2. Nós vamos estar tratando um pouco da história da vida deste homem que fez uma revolução e marcou a sua geração em meio a uma sociedade caída naquele tempo. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Amém. Vamos passar aqui, ó. Você não trouxe, vamos ler comigo aqui. 1, 2, 3. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaias de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Repita comigo aqui, ó. E andou em todo o caminho de Davi seu pai. Amém. Você pode se assentar. E hoje nós vamos estar tratando um pouco desse rei, o rei Josias. Deus já me deu essa palavra há algum tempo. E, como eu falei para vocês, de nada vai adiantar a gente observar, escutar, se nós não tirarmos lições e ensinamentos dessa palavra. E aí eu vou contar um pouco da história para que você possa entender um pouco da vida de Josias. Depois que Davi morreu, assumiu seu filho Salomão. Salomão assumiu o rei e foi rei do Israel unido. A partir da morte de Salomão, houve uma divisão. E esse reino ele foi dividido em dois. O reino do norte, que era conhecido como Israel, e era composto por 10 tribos. E o reino do sul, conhecido como Judá, que era composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Isso se deu por conta de brigas políticas e aconteceu uma divisão de Israel.
E quando dividiu Jeroboão, porque tudo aconteceu por conta de Jeroboão, que era um servo de Salomão, houve uma contenda entre eles, e depois que Salomão morreu, houve a divisão. E Jeroboão ficou com a parte de Israel. Ele fez uma revolução e trouxe muitos de lá. E Reboão, que era o filho de Salomão, ficou com o reino do sul, que era Judá e Benjamim, somente com as duas tribos. E interessante que isso se deu porque, como Salomão foi um homem que fez muitas obras, né, no reino, construiu o templo, Salomão, na verdade, ele começou bem e terminou mal, né? Já Josias, se você for ver a história dele, está lá em 2 Reis, no capítulo 22 e 23, fala dele um pouco. Ele começou bem e terminou bem. Esse é o desafio para nós, né? Já para o final, Salomão ele colocou um peso muito forte no povo, né? Cobrando muitos tributos, impostos pesados. E quando ele morreu, Reboão, seu filho, assumiu. E os anciões, né, as pessoas mais velhas, foram conversar com ele, para que ele pudesse aliviar mais a carga do povo, que era muito pesada, era muito imposto. Mas o que Reboão fez? Em vez dele aliviar, ele aumentou a carga. E daí se deu toda essa divisão. Eu estou contextualizando para você entender o contexto da história. E uma coisa que é interessante, às vezes nós desprezamos muito os conselhos dos mais velhos, dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos discipuladores, e aí fazemos escolhas erradas. Então, muito cuidado com as escolhas que você faz hoje. As escolhas que você vai fazer hoje podem impactar gerações. Amém? E o que era mais comum, e depois dessa divisão, né, o que era mais comum na sucessão dos reis que se seguiram, né, depois de Salomão, é que eles não obedeceram a Deus como Davi o fez. Mas pode dizer, mas Davi não errou? Errou. Mas ele se arrependeu. Esse é o segredo de uma vida cristã. É um arrependimento. E a maioria deles fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso foi verdade para muitos dos reis de Judá e todos os reis de Israel. Olha só, nenhum rei em Israel, depois de Salomão, fez o que era correto aos olhos do Senhor. Já Judá foi mais ou menos. Teve uns 8 ali que lá fizeram. Depois da divisão, até o cativeiro, Israel teve 19 reis. E todos eles se desviaram. Nenhum fez aquilo que era reto. Já Judá teve 20 reis, mas somente 8 fizeram o que era reto. E um deles foi Josias. Josias foi um rei que reinou Judá por 31 anos. Isso talvez para você pareça normal. Ele reinou 31 anos. O que não é normal é que ele começou a reinar quando tinha 8 anos de idade. E aí eu fiquei pensando, 8 anos de idade. Pensa você com 8 anos de idade, talvez nunca passaria que você tem uma responsabilidade dessa tão grande de poder reinar em uma nação. Eu com 8 anos de idade, eu pedia para Deus para que eu tivesse aula. Eu não queria ir para aula. Eu queria saber de mim. Com 8 anos de idade eu queria brincar, eu queria estar jogando vôlei, como tem uma equipe de vôlei aqui, tem uma equipe de vôlei aí, olha o pessoal é. Eu queria estar fazendo isso. Eu queria estar empinando pipa. Eu com 8 anos de idade eu era. Minhas irmãs não estão aqui, mas elas. Não era fácil. Agora você imagine Josias com 8 anos de idade, tendo essa responsabilidade. É ótimo, irmão, a gente aprender sobre os personagens da Bíblia. É muito bom. No entanto, o aprendizado ele não vai valer nada. Nada do que eu vou falar aqui para você hoje, a menos que você
você possa tirar lições de tudo aquilo que você lê, de tudo aquilo que você ouve, de tudo aquilo que você... Se você não aplicar na sua vida, no seu dia a dia, de nada vai adiantar. E na vida de Josias, irmãos, eu queria poder trazer algumas lições que nos permite saber quem realmente nós somos em Deus. Na vida de Josias, algumas lições que nos fazem permitir saber quem ele é e nos dão informações sobre como nós devemos viver aprendendo sobre a vida dele. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês 3 lições que nós podemos aprender com a vida de Josias. Principalmente você jovem que está aí. Aprenda. E o primeiro ponto da nossa mensagem está aqui, ó. O meio a qual você vive ou viveu e as circunstâncias não vão definir quem você é ou será. Josias, ele foi filho de... Ele veio de 2 sucessões muito desastrosas para o povo ali de Judá. O seu pai era Amon e ele era neto de Manassés. Irmão, só para você ter uma ideia, Manassés, que era o avô dele, ele sacrificou o próprio filho em culto a deuses estranhos. Ele matou o próprio filho. E Amon fez pior do que ele, tanto que foi morto pelos próprios servos dele. Se você ler os relatos lá atrás, você vai ver quem foram os antecessores de Josias. E o que eu quero te dizer nesta noite? Josias, ele poderia ter seguido o mesmo pai, os mesmos passos dos seus antepassados, mas ele decidiu no coração dele que ele poderia fazer diferente. O rei decidiu fazer totalmente diferente, tanto que, se você ler o versículo lá, ele não cita, olha o que ele diz aqui: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, 30 anos de sua mãe e tal, e diz: ele fez o que ele era reto perante o Senhor e andou em caminho de... Ele andou no caminho de quem? De Davi, seu pai. Olha só, ele buscou outras referências, ele não seguiu os caminhos. Às vezes nós nos vitimamos demais pelo contexto ao qual nós vivemos, nós frequentamos, para colocar desculpas, para não servir a Deus. E ele tinha todos os motivos para fazer tudo de errado, mas ele decidiu no coração: eu vou fazer diferente. Eu vivi também no meio de uma sociedade meio complicada, mas houve um momento que eu precisei decidir a minha vida. Eu preciso mudar de vida. Eu estava caminhando a passos largos para uma vida destruída. E houve um momento que eu precisei decidir. E quando nós decidimos, tomamos uma decisão, a gente quebra maldições, que às vezes se perduram por gerações e gerações. Eu digo isso porque o meu pai biológico, ele não é uma pessoa cristã, vamos dizer assim. E durante muito tempo eu segui os caminhos dele. Era uma vida que vive uma vida pecado, promíscua, entendeu? Hoje não, já está bem idoso, mas por muitas vezes eu segui os seus passos. Até um dia eu decidi seguir outros passos. Devido às minhas escolhas, eu paguei um preço muito alto por isso. Hoje eu falo para meus filhos: aproveitem enquanto vocês não têm família, estudem, se esforcem para você ser alguém, dar o melhor, para que você possa ter uma vida mais plena. Quem dera, irmãos, quem dera, se eu tivesse a mesma oportunidade que meus filhos têm, de ter meu pai, de poder direcionar. A minha irmã já foi se converter já
os 16 anos. Eu estava naquela ânsia de juventude, de curtição, entendeu? Não dei muito passo. E meu pai não tinha isso de poder me orientar, de poder direcionar. Por isso eu fiz muitas coisas erradas. Mas pela misericórdia de Deus, eu já estou aqui. Para poder dizer que Deus ele pode mudar, ele pode transformar. Não adianta, não pense você, porque eu moro num bairro que é perigoso, eu não tenho uma boa influência. Irmãos, o nosso espírito tem que ser do Senhor. Amém. Eu quero te dizer que aonde tu mora, o teu convívio, a tua sociedade, tu pode fazer a diferença onde tu estiver. Basta você decidir. Josias, ele decidiu no coração dele que ele ia fazer diferente. Tem uma ilustração aqui que é bem propícia para isso. Fala de uma coisa bem interessante. Conta a história que haviam 2 irmãos gêmeos que tinham um pai alcoólatra. O pai dele era alcoólatra, bebia todo dia. Ao crescer, quando eles cresceram, e eles eram gêmeos, me ajudei, um levita, pronto. Então eles eram parecidos mesmo. E ao crescer, um deles se tornou alcoólatra também. E o outro não. E quando perguntaram o que tinha levado ele ao álcool, ele respondeu: o meu pai me deu um mau exemplo. O outro gêmeo também cresceu, na mesma sociedade ali, né? E jamais se deixou dominar pelo álcool. E quando lhe perguntaram o que tinha feito ele se manter longe do álcool, da bebida, ele falou assim: o meu pai me deu um mau exemplo. Então, irmão, os dois eles tinham o mesmo sangue, o mesmo rosto, o mesmo pai, a mesma idade, a mesma criação e até o mesmo exemplo, mas não fizeram as mesmas escolhas. Um escolheu ser vítima e o outro escolheu ser livre. Então não é o ambiente que você vive que vai te fazer. Tem aquela história de que você, né, é produto do meio, não existe isso. Deus te chamou para ser livre, para você viver o sobrenatural de Deus. Amém. Às vezes a gente se vitimiza muito. Mas é porque eu não tenho oportunidade, é por causa disso. Você cria as oportunidades. E eu tive a oportunidade de quebrar. Josias, ele quebrou uma maldição que vinha por gerações. Ele disse: não, eu vou fazer diferente. E eu também quebrei essa maldição. A nossa família, eu digo que tinha, porque eles tinham um problema muito sério de baixa estima, entendeu? De todo tempo estar para baixo, de nunca se achar capaz, né? Às vezes alguém, o fulano te fala assim: tu não vai ser nada, tu não consegue. E eu tomava aquilo para mim, entendeu? Até porque o meu pai, ele era assim. Quando eu tomei uma decisão por Cristo, isso foi quebrado. Hoje eu posso dizer: eu não sei, mas eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque o segredo, irmão, é a gente tentar, é a gente decidir. Não, eu vou decidir. Se você está vivendo em meio a um caos, decida: não, eu vou permanecer, porque Jesus falou que no mundo nós vamos ter tribulação, nós vamos ter aflição, mas o segredo é não desistir. Eu vou te dizer uma coisa que talvez vai ser até forte. Não pega o exemplo do teu pai, pega o exemplo de Jesus. Se teu pai está fazendo aquilo que não condiz, não olha para ele, olha para o alto. A Bíblia diz que é para o alto que vem o nosso socorro. Então olha para Jesus. E vou te dizer mais. Olha para ele, como o apóstolo Paulo falou. Ele olhava já as pessoas com os olhos espirituais. Hoje ele não está aqui na igreja. Talvez a pessoa que você queria não está aqui. Mas olha para ele com olhos espirituais. Hoje ele não está.
mas no próximo domingo ele vai estar aqui. Porque nós temos que ter essa visão espiritual. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, todos alcancem a salvação. Independente do que tenha acontecido na sua vida, você pode escolher se a mesma pessoa que Josias foi. Não importa quem veio antes de você ou quem virá depois de você. A decisão de seguir a Deus de todo o coração e comprometer-se com Ele é uma escolha individual. Ninguém pode decidir por você. É você que precisa decidir o que você quer. E a decisão que você vai tomar hoje, ela vai influenciar diretamente no seu futuro. Se você decidir, não, eu quero mudar de vida, eu estou cansado dessa vida, eu quero fazer diferente, isso vai influenciar o teu futuro. Às vezes nós ficamos muito parados no tempo, esperando as coisas acontecerem, esperando às vezes cair até do céu. Do céu só cai chuva. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, decida. Jesus te chamou para você fazer a diferença, para você fazer parte desse reino, para você saquear o inferno. Porque hoje tem muitas vidas sendo levadas, arrastadas, até pela mídia, por tudo que nós temos vivendo hoje, porque sabemos que hoje é os últimos dias. Jesus está voltando, irmão. Só não vê quem não quer, porque Jesus está voltando. E o que você tem feito? Você vai esperar o que Jesus voltar? Espere. Segundo ponto, na vida de Josias que eu vejo, para que a gente possa, depois que nós decidimos, para que a gente possa ter uma vida mais voltada para viver uma intensidade maior espiritual, é preciso limpar as sujeiras e consertar o templo. Vamos ler lá o versículo 3 e 6. Bota aí para mim, por favor. Josias, ele fez isso. Ele revolucionou. Olha o que diz aqui, ó. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou seu irmão Safá, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, do sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. E o dei nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para reparar os estragos da casa do Senhor. Como anda o teu tempo hoje? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Como anda a tua casa? Como anda o teu tempo? Nós, como templo de Deus, precisamos tirar os entulhos e sujeiras de dentro de nós, pecados que às vezes estão impedindo o fluir maior do Espírito Santo em nossas vidas. É necessário fechar as brechas para que Ele tenha total liberdade para agir em nossas vidas. E isso se dá quando nós nos arrependemos. Nós precisamos ver o que está impedindo, talvez até de nós tomarmos uma decisão com Deus. Será que tem coisas, tem sujeiras que estão dentro de nós que precisam ser colocadas para fora? Josias, quando entendeu isso, disse: não, nós precisamos reparar, nós precisamos fechar as brechas. Como está o teu tempo? O que precisa ser tirado? O que precisa ser limpado? O que precisa colocar para fora? Quando começamos a limpar as sujeiras, também começamos a uma reforma no nosso tempo. E é interessante que quando eles começaram a limpar, começaram a tirar os entulhos das sujeiras, eles encontraram um livro da lei que estava perdido lá no tempo, debaixo de muitos montouros, de entulhos. Estava lá, o livro da lei. E eu aprendo uma coisa: tem coisas que quando você começar a limpar essa sujeira,
você vai encontrar tesouros neles. Você vai encontrar pérolas que talvez estão escondidas, guardadas, cheias de sujeiras, de poeiras que precisam ser limpadas para que você possa encontrar os tesouros. Dentro de você aí há um tesouro. E a gente precisa limpar isso. Eu sempre digo, ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Precisamos tirar a sujeira, aquilo que está impedindo o fluir maior do Senhor. Eu há algum tempo, irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui, e é até algo pessoal, mas eu senti o desejo de falar. Eu teve um tempo que eu vinha com algumas coisas que eu vinha fazendo, que eu decidi no meu coração, disse que eu precisava mudar. Eu precisava retirar essas sujeiras que estavam dentro. E para isso eu tive que colocar para fora, como eles fizeram. Tiveram que fazer uma varredura, uma limpeza. E eu, de vontade própria, cheguei, primeiramente falei com o meu discipulador, o pastor Arão, e disse, pastor, eu estou com um problema. Eu preciso confessar, eu preciso colocar para fora pecados que talvez esteja impedindo um fluir maior. E aí ele falou, o que está acontecendo? Primeira coisa, pastor, eu preciso me afastar dos ministérios da igreja, da liderança, porque isso que você faz, a liderança que você exerce, o ministério ao qual você faz parte, é uma responsabilidade muito grande. E a gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. É preciso tirar a sujeira e limpar. E aí o pastor não entendeu muito, mas depois eu conversei com ele e disse, não, vendo, você precisa ser aconselhado. Eu fui, me humilhei, confessei, disse, pastor, eu preciso. E passei por um processo, porque é um processo, fui aconselhado com o pastor. E quando ele disse, não, agora você está preparado, eu disse, agora eu vou. Eu reconheci, irmão, que é uma responsabilidade. Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Ninguém pode servir a Deus. Não estou dizendo aqui, irmão, que nós vamos ser perfeitos, que nós não vamos pecar. Mas às vezes tem entulhos dentro de nós que precisam ser colocados para fora. Você é filho de Deus, você é filho do Rei. Você não é filho de qualquer um. E você precisa às vezes tirar as sujeiras que estão dentro de você, para que Deus possa fluir de uma forma mais intensa. E quando eu entendi esse princípio do arrependimento, da confissão, eu fui lá e me humilhei. Às vezes você tem que se humilhar, irmão. Mas quando você se humilha, Deus, Ele te honra. Eu entendi isso. Eu disse, não, eu preciso. Às vezes é muito fácil você ser cristão dentro da igreja. É fácil. Você chega com o irmão, amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas o desafio é lá fora, irmão. Quem nós somos lá fora? Aqui ninguém está brincando de ser crente, irmão. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade. Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Precisa tirar as arestas, precisa tirar as coisas. Hoje é muito fácil, seria muito fácil, irmão, chegar aqui e pregar com você, falar aqui a água com açúcar, aquilo que você queria ouvir. Não, o Espírito Santo falou, você tem que falar aquilo que eu quero. E muitas vezes talvez vai impactar o teu coração. Talvez você pode até pensar, esse irmão, não está legal. Mas é porque o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Às vezes a gente precisa ser confrontado. Sem confronto não há mudança, não há transformação. Isso eu aprendi com meu discipulador e vou levar para o resto da minha vida. Eu ainda pego. Mas tem coisas, tem pecados que às vezes a gente começa a se acostumar. E isso é o perigo. O perigo é você se acostumar com o pecado. Achar que aquilo já é natural. Igrejas, tem muitas igrejas por aí. Hoje nós estamos até estudando sobre a questão da igreja de Tessalônica, né? Uma igreja que dava um testemunho de vida. E nós precisamos dar testemunho. Precisamos viver verdadeiramente o Evangelho. Para que a gente possa ver a redenção das pessoas, né?
dos nossos amigos, daquele que nós convivemos. Mas para isso eu preciso reformar, eu preciso fechar as brechas, para que a gente possa ver Deus fluindo através de nós. E graças a Deus que eu vejo a Igreja Batista Shalom entendendo esse princípio, e tem pelo menos tentando viver o princípio de uma igreja séria, de uma igreja que realmente preza pela palavra, porque aqui é palavra, não é oba-oba, não é água com açúcar, é palavra, porque é ela que transforma, é a palavra que vai te transformar. O terceiro ponto que eu vejo também, Josias ele renovou uma aliança, né? Lá já no capítulo 23, versículo 1 e 3, depois que foi encontrado o livro, a Bíblia fala que quando o sacerdote começou a ler para ele rasgou as suas vestes. Naquele tempo, quando você rasgava as vestes, é sinal de arrependimento. Ele chorou, porque ele viu o quanto ele estava longe e distante de Deus. E ele, como rei, ele precisava o quê? Levar o povo também a entender o que ele disse. A forma como eles viviam não é diferente de hoje. Eles viviam na promiscuidade, na idolatria, na feitiçaria. A mesma forma que eles viviam lá era muito difícil. E o desafio para Josias foi muito grande, de poder revolucionar aquela nação, trazer de volta aquelas pessoas a viver de forma que agradasse a Deus. E aí ele disse: é tempo de renovar a aliança. Hoje é tempo de você renovar essa aliança com Deus. Quando o livro da lei foi encontrado pelo sacerdote, como eu falei, ele leu esse livro, né? E a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. Todas as vezes que lemos a palavra de Deus, em algum momento nós vamos ser confrontados com algo que fazemos e que não condiz com os princípios dessa palavra. E era isso justamente que estava acontecendo comigo. Quando eu li a palavra de Deus, me confrontava. Eu dizia: não, tem algo errado, eu preciso mudar, tem algo errado. Eu já não queria mais ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela me confrontava. Eu disse: não, eu preciso mudar. Eu tenho uma família, eu tenho um reino. O meu reino é a minha família. O teu reino é a tua família, irmão. Então você precisa cuidar dos teus. Você precisa renovar as alianças. Eu disse: eu preciso renovar essa aliança com o Senhor. E urgente, é algo que é urgente, não é para amanhã, é urgente. E todas as vezes que eu li, eu era confrontado. E isso pode nos trazer duas coisas: ou você aceita e muda, ou você se torna insensível à palavra. São duas coisas que podem acontecer quando você é confrontado. Ou você aceita e muda, né? Não, eu não vou fazer isso. Ou você simplesmente se conforma com aquilo e continua vivendo. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai estagnado. Você vai, quando você não está fora. Sabe por quê? Porque Deus não flui mais. A única coisa que afasta o ser humano de Deus é o pecado. Nada pode afastar. Somente o pecado. Deus não habita no mundo do pecado. E a gente precisa se arrepender. A gente precisa reconhecer que nós precisamos mudar e mudar de direção. Porque arrependimento, conversão é isso. Você muda de direção. E hoje, irmãos, é tempo de você renovar essa aliança. Precisamos, assim como Josias, estar sensível àquilo que Deus quer para nós. Isso fez perceber o quão longe do alvo ele e a nação estavam. Quando o sacerdote começou a ler a palavra, ele começou a perceber: cara, quanto eu estou longe de Deus. E quanto eu estou levando esse povo para longe de Deus. E aí o que ele fez? Mandou o
sacerdote e consultar lá com a profetisa o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha que falar, o que Deus queria falar com ele. E aí quando os sacerdotes foram lá, e a profetisa começou a falar o que Deus tinha para falar para ele, falou que estava errado, que eles precisavam mudar, mas que pelo arrependimento dele, Deus ia usar de misericórdia com ele. A importância de nós nos arrependermos, podemos fazer diferente. Se você errou, se você pecou, arrependa-se. Ainda é tempo de nós nos arrependermos. E a resposta de José não foi justificar ou tentar esclarecer quando ele recebeu a palavra, mas sua resposta foi corrigir. Não, nós precisamos corrigir. E ele fez isso se arrependendo. Como eu falei para você, você é um rei. Você tem um reino para cuidar. O primeiro reino é a sua família. São seus filhos, são sua geração. O que você tem feito para marcar a sua geração? A gente precisa entender. O que eu tenho feito? Será que eu tenho conduzido meus filhos, o meu reino, para perto de Deus ou para longe? Porque às vezes não é só você ler, não é só você ensinar, mas você precisa viver. Porque se você não está vivendo, está difícil. Eu lembro de uma frase do exército que diz assim que a palavra ela até convence, mas o exemplo ele arrasta. Se você vive, você vai arrastar pessoas. Porque você pode até falar, mas se você não estiver vivendo, de nada vai adiantar. Pense em sua reação quando confrontado com qualquer pensamento, ou opinião, crença ou ação contrária ao que Deus exige em sua palavra. Já pensou quando você é confrontado? Confronto às vezes não soa bem, porque às vezes nós temos nossas opiniões, as nossas teologias, e às vezes não soa muito bem. Mas quando você deixa o Espírito Santo falar, né, através da palavra, através do seu discipulador, através de uma pessoa, aí você vai ver que realmente é possível você ser transformado. E quando você recebe esse confronto, como Josias recebeu, a sua reação é parecida com a de Josias? Se arrepender, rasgar suas vestes e reconhecer que você está errado? Ou não? Qual a sua reação? Né? E às vezes, irmãos, eu temo que a igreja esteja se movendo em uma direção em que, em vez de ser pessoas que choram e se arrependem do pecado, muitos crentes ficam muito mais confortáveis, tentando encontrar uma desculpa ou razão para permanecer no mundo. Eu rodo de aplicativo e ontem eu tive uma experiência interessante. Eu peguei duas jovens, uma faixa de 22, 23 anos, e eu trouxe elas lá do telégrafo aqui para a Praça da Bíblia. E elas vinham de uma célula. E hoje nós chamamos de grupo familiar. Nós pegamos a visão dos grupos familiares, que é o mesmo que a célula. E ela, pela conversa, né? Elas estavam conversando, não é que eu seja miúdo, né? Eles estavam conversando, só que não tem como. E elas falando, porque eu sou lá da quadrangular, da Timbó. Tá? Aí eu, sei o que é, eu estou aqui, né? Estou ouvindo aqui, estou ouvindo atento. E elas falando, porque aí, olha só como é interessante isso, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí elas falando, porque olha, fulano agora lá no Black Pub, não sei o que, não sei o que. Aí Black Pub, eu não sei o que é, olha, eu não fui lá, eu não sei o que é. Que roda negócio do rock e tal, uma gelada. Aí eu fiquei assim, pensando, eles não são crentes? O que eles estão fazendo lá? Não, a gente vai lá, e elas conversando, porque chama fulano, não sei o quê. Só a irmã da vida da célula. E eu deixei ela lá, não vai pôr. E pensando, porque a gente vai jantar e tal. Tu pode dizer para mim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não vou beber, eu estou lá.
Mas tem uma coisa que pesa muito: a aparência do mal. O que essas jovens vão influenciar? Aí eu fiquei perguntando, o que tem sido ensinado? Porque se elas estão indo para lá, alguém está ensinando que pode. Porque hoje nós temos vivido um evangelho que tudo pode. Nada a ver, eu sou jovem. Não é assim não, olha aí Josias aí. Não é assim. Esse evangelho aí é água com açúcar, é melzinho, entendeu? Assim é fácil. É o evangelho da porta larga, que tudo pode, eu posso fazer, não tem nada a ver, não é assim não. O evangelho é renúncia, é renúncia. Quem me conhece há mais tempo, eu gostei muito de pagode. Tinha um grupo, estava por aí. E eu lembro de uma coisa que aconteceu, e às vezes eu trabalhava lá na Praia de Gá, eu ia muito de bicicleta. Eu trabalhava em Diacinca, não, era vigilante. E uma dessas vezes, eu até compartilhei isso com o pastor, ele vai lembrar. Eu vinha me embora de bicicleta. Eu da Praia de Gá, moro numa cidade nova. Chegou ali pelo 2, tinha um bar chamado Cavaco. E aí quando está chegando próximo, eu escuto o som do cavaco. Minha perna começou a soar. Eu já estava na igreja, convertido. E aí eu digo, irmãos, sinceramente, veio o gosto da cerveja na minha boca. Sinceramente, não vou mentir para vocês. E aí, quando eu ia passando, aí aquele pagode, sabe, irmão Fernando? Aquele mesmo, aí eu disse, leva, Jeová. Aí eu passei na bicicleta chutado, mas o pé foi batendo. E aí depois mas graças a Deus eu venci, né? Passei. Mas não vou esquecer, irmão, não é fácil. Mas isso é renúncia. É renúncia. Se a gente não estiver disposto a renunciar, a gente está numa situação muito difícil. Então isso para mim era algo que era muito forte. Então eu disse, não, eu preciso. Mas quase eu encosto. Já está com distância para você conta. Eu digo, não, leva, irmão. Então, eu conto isso para dizer para vocês que às vezes pensa, porque não é fácil. Esse evangelho, que é o verdadeiro evangelho, ele é feito de renúncia. Às vezes você vai no trânsito, gente que dirige, o cara te corta, tudo bem. O pastor sempre falava de uma coisa de engolir sapo, né? Você já imaginou engolir um sapo? As pernas ficam assim. É difícil. E eu sempre penso muito nisso. E às vezes a vontade de chegar e ir atrás de casa. Mas aí eu digo, não posso fazer isso. É pedir para Deus. E a gente que roda de aplicativo, a gente vê muito isso na cidade. E por dentro. E às vezes é difícil você lidar com isso. Mas a gente tem que engolir esse sapo. Para que a gente possa não pecar, pelo menos tentar não pecar. E a gente precisa realmente fazer isso. Josias, ele levou aquele povo a fazer uma aliança com Deus. Foi somente através do arrependimento dos nossos pecados, irmãos, nós teremos a mesma atitude. Se nós não nos arrependermos dos nossos erros, nós não vamos ter essa atitude de levar os nossos filhos, a nossa família, aos pés do Senhor, a renovar a aliança. Hoje é tempo de renovar a aliança. Eu não sei como tu chegou aqui. Deus sabe. Talvez foi Deus que te trouxe. Talvez você nem queria estar aqui. Mas Deus te trouxe aqui hoje. E concluindo, irmãos, Josias, ele é uma prova que é possível permanecer fiel a Deus durante toda a vida. Independente das circunstâncias do seu redor. Independente de como você está vivendo, da circunstância, das dificuldades que você tem passado na sua casa. Talvez você tenha sido criado, está sendo criado só pela sua mãe, você não tem um pai, você não tem uma referência paterna. Mas Deus, ele é a tua referência. Você tem que olhar para Deus. Faça diferente.
Quebre maldições. Quebre maldições. Eu me lembro que tinha uma jovem, até congregou um tempo aqui com a gente, estava uma bênção. E ela tinha um problema muito sério na família, né, de questão de marido, né? A avó, a bisavó, a avó não consegue ter marido. Isso é uma maldição. E ela tinha quebrado isso. Mas ela, por conta de escolhas dela, né? Voltou, saiu da igreja, não quis mais saber de Deus. E a maldição voltou. Que hoje ela está só. Entendeu? Ela casou, chegou a casar. Há uma bênção. Mas por conta de escolhas erradas, hoje ela pagou um preço. E às vezes a gente tem vivido isso na nossa família. Às vezes você está vivendo talvez uma frieza espiritual. Isso é natural. Talvez você tenha dúvidas. Talvez você já até serviu a Deus. Já até se envolveu mais na obra. Mas talvez por conta de escolhas erradas, ou sei lá, frieza espiritual que às vezes acontece, você se distanciou de Deus. E Josias levou o povo a renovar a aliança. E hoje nós propomos renovar uma aliança com o Senhor. Eu não sei como tu chegou aqui. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não chegou aqui por acaso. Na eternidade Deus já tinha preparado esse tempo. Seria fácil não pensar que a fidelidade de Josias se deveu ao exemplo do pai. Olha só, se ele fosse seguir o exemplo do pai dele. Infelizmente, seu pai não era fiel a Deus, assim como seu avô. No entanto, essas influências não detiveram Josias. As influências não podem te parar. Na escola, na faculdade, no teu trabalho. As más influências não podem te parar. Não queira ser igual. Nós adolescentes, nós temos muito essa coisa de querer ser bem visto, né? Querer ser, não, eu quero ser o cara. Eu na escola eu queria sempre ser o cara. E me enveredei por caminhos errados. Porque na escola você vai concordar comigo. Quem é o cara que é mais querido? É aquele que usa droga, é aquele que é mais descolado, que é tatuado. E eu disse, não, eu quero isso para mim. Mas porque eu não tive um direcionamento. E eu paguei um preço por isso. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas tudo isso eu fiz para querer ser aceito. Hoje o problema é que as pessoas querem ser aceitas pela sociedade. Não queira ser aceito pela sociedade, queira ser aceito por Jesus. Esse sim vale a pena, meu amigo. Se eu descobrisse na minha adolescência o quanto era bom servir ao Senhor, eu não tinha feito tanta besteira, mas tudo Deus tem um propósito. Foi preciso talvez eu ir lá no fundo do poço para Jesus dizer, agora vem, o lamaçal de pecado que eu vou te tirar. E tu vai ser instrumento, tu vai ser vaso de honra, não de desonra. Independentemente do que tenha acontecido na sua vida, irmão, você pode escolher ser a mesma pessoa que José foi. Não importa quem veio antes nem quem veio depois. Mesmo que ninguém esteja disposto a acompanhá-lo, mesmo que você seja um único, mas essa escolha é sua, é individual. Ninguém pode escolher por ti. Amém? Coloque de pé essa noite. Queria que o ministro de louvor tivesse. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Houve um momento na minha vida, irmão, que eu precisei também tomar uma decisão. Precisei mudar a minha vida. Eu precisei deixar que o Espírito Santo e Deus pudesse mudar a minha história. Como eu falei no início, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei nem quem te convidou, mas você chegou. E hoje é o tempo de você renovar essa aliança.